Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós mais uma vez para esse estudo de obras póstumas, como disse o Renaud, dentro do programa Luz na Penumbra. E estamos no capítulo do Estudo sobre a Natureza do Cristo. Nós vamos ao parágrafo 6º, Opinião dos Apóstolos. Kardec está aqui fazendo uma análise sobre aquela questão de Jesus e Deus serem ou não o mesmo ser. E Kardec vem refutando essa ideia de Jesus e Deus serem um só, no sentido de unicidade de seres, não unicidade de pensamentos, como nós já falamos, que na unicidade dos pensamentos, com certeza Jesus e Deus são um só. Nessa questão de Jesus estar completamente integrado no pensamento divino, pois Jesus, um espírito que foi criado simples e ignorante, como todos nós, evoluiu através de inúmeras encarnações, desencarnações, reencarnações em outros planetas, em outros mundos, sabe lá Deus onde e quando, né? E chegou à perfeição, e antes que a Terra existisse como planeta, Jesus nos revela lá em João, no Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 17, no item 5, no versículo 5, melhor dizendo, onde o Jesus faz a sua oração depois da última ceia, e ele diz o seguinte: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. E aí a gente tem que fazer uma avaliação, né? Esse antes que o mundo existisse, Jesus está se referindo ao planeta Terra. E aí a gente vai buscar na ciência quanto tempo, quantos anos a ciência diz que o planeta Terra tem. 4 bilhões e meio de anos, 4,5 bilhões de anos. É muito tempo, né? E Jesus diz que antes que o mundo existisse, ou seja, antes da formação do planeta Terra, Jesus já era perfeito. A glória que ele diz é a evolução espiritual. Ele já tinha alcançado a perfeição. Muita gente tem dúvida, inclusive, já falamos em outros programas, se a evolução é finita, ou seja, tem um fim, tem um termo, ou se é infinita. E nós mostramos através da codificação, na codificação espírita, nós temos a certeza de que a evolução é finita, ela tem um fim. Quando o espírito chega na condição de espírito puro, espírito perfeito, ele está na sua condição única, na classe única, como está lá nas questões 112 e principalmente na 113 do Livro dos Espíritos. Na questão 226 do Livro dos Espíritos, inclusive, Kardec fazendo a pergunta se são errantes todos os espíritos que não estão na matéria, ou seja, todos os desencarnados, se são errantes, a resposta da espiritualidade é muito direta, como dizem por aí, né? Direta e reta. Ou seja, a resposta com relação aos espíritos que ainda tenham que reencarnar, sim, são errantes. Mas os espíritos puros que alcançaram a perfeição não são errantes. Estes estão na sua condição definitiva. Definitivo, para quem não sabe, não tem fim, né? Aliás, chegou ao fim. Definitivo é o que chegou ao fim, chegou ao termo, chegou ao momento em que não tem mais para onde ir. Então nós vamos aqui dar continuidade ao estudo no parágrafo 6º, Opinião dos Apóstolos. Então vamos ler aqui o que diz Kardec em Obras Póstumas. Até aqui,
Apoiamo-nos exclusivamente nas palavras do Cristo como único elemento peremptório de convicção, porque fora daí somente há opiniões pessoais, né? A própria palavra do Cristo é mais do que suficiente para nós entendermos que ele próprio está dando testemunho dele. Como diz Kardec, as outras opiniões das demais pessoas são opiniões pessoais que podem ser, muitas vezes, são deturpadas pela nossa incapacidade de compreensão ainda. Eu me lembro de uma frase do Huberto Roden, que ele diz assim, que Deus seria esse que coubesse na inteligência do homem. Ou seja, nós não podemos imaginar a condição moral, espiritual, intelectual de um espírito da condição de Jesus. Então ele sabe, ele pode dizer dele, mas nós podemos apenas imaginar. Então está dizendo aqui Kardec sobre as opiniões dos apóstolos, continua então o texto. De todas essas opiniões, as de maior valor são, incontestavelmente, as dos apóstolos, uma vez que estes o assistiram em sua missão e uma vez também que, se ele lhes houvesse dado instruções secretas respeito à sua natureza, alguns traços dessas instruções se descobririam nos escritos deles. Tendo vivido na sua intimidade, melhor do que ninguém haviam eles de conhecê-lo. Vejamos, pois, de que maneira o consideraram. Vamos lá, tem alguns trechos, são vários trechos aqui, eu não vou ler todos, né, porque não tem necessidade, caso vocês queiram só recorrer ao livro Obras Póstumas, mas eu vou ler salteado alguns trechos. Vamos lá. Ó israelitas, escutai as palavras que vos vou dizer. Sabeis que Jesus de Nazaré foi um homem que Deus tornou célebre entre vós pelas maravilhas, prodígios e milagres que o mesmo Deus fez por seu intermédio no meio de vós. Entretanto, vós o crucificastes e lhes destes morte pelas mãos dos maus, tendo-vos ele sido entregue por ordem expressa da vontade de Deus e por decreto da sua presciência. Mas Deus o ressuscitou, detendo as dores do inferno, por impossível que ele aí permanecesse. Porque Davi disse em seu nome, eu tinha o Senhor presente sempre diante de mim, a fim de que eu não fosse abalado. É por isso que o meu coração se rejubilou, que a minha língua cantou cânticos de alegria e que a minha carne mesma repousará em esperança. Porque não deixareis minha alma no inferno e não permitireis que o vosso santo experimente a corrupção. Vós me fizestes conhecer o caminho da vida e me enchereis da alegria que dá à vista do vosso semblante. Esse é um discurso de Pedro, o apóstolo Pedro, discípulo e apóstolo Pedro, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 22 a 28. E é muito interessante nós trazermos alguns trechos desse ponto, porque faz com que a gente reflita melhor sobre o assunto que estamos conversando. Então, continua aqui. Depois, então, que foi elevado pelo poder de Deus e que recebeu o cumprimento da promessa que o Pai lhe fizera de enviar o Santo Espírito, ele espalhou esse Espírito Santo que agora vedes e ouvis, porquanto Davi não subiu ao céu. Ora, ele próprio disse, o Senhor disse a meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu haja reduzido teus inimigos a te servirem de escabelo. Que, pois, toda a casa de Israel saiba, com absoluta certeza, que Deus fez Senhor e Cristo a esse Jesus que vós crucificastes. Também Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 33 a 36. E aqui, Pedro está dizendo para nós que Jesus e Deus realmente são duas entidades distintas.
E que, olha só, o que nós falamos no início, que fez, o Senhor, Deus, fez a Cristo, a esse Jesus, fez Cristo a esse Jesus. O que é o Cristo? É o Espírito chamado de Messias, é o Christos do grego, que é o Espírito perfeito, aquele que está realmente integrado no pensamento divino. Mas continua o texto. Moisés disse a nossos pais: o Senhor vosso Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos um profeta como eu. Escutai-o em tudo o que ele disser. Quem não escutar esse profeta será exterminado do meio do povo. Foi por vós, primeiramente, que Deus suscitou seu Filho e vô-lo enviou para vos abençoar, a fim de que cada um se convertesse da sua má vida. Atos, capítulo 3, versículos 22, 23 e 26. Então, aqui Kardec nos trazendo alguns trechos de Atos dos Apóstolos, para que nós possamos refletir exatamente no pensamento dos apóstolos com relação a essa questão da divindade de Jesus. E continua Kardec nos trazendo outros textos, tá? E ele diz o seguinte: foi esse Moisés que disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos um profeta como eu, escutai-o. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos pelas mãos dos homens, segundo esta palavra do profeta. O céu é meu trono e a terra meu escabelo. Que casa me edificareis, diz o Senhor, e qual poderia ser o lugar de meu repouso? Aí já é o discurso de Estevão, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 37, 48 e 49. Estas citações, diz Kardec, comprovam claramente o caráter que os apóstolos atribuíam a Jesus. Meus irmãos, vocês estão acompanhando o programa Luz na Penumbra e estamos no estudo de obras póstumas. Hoje estamos estudando, dando continuidade ao estudo sobre a natureza do Cristo. Hoje no parágrafo 6º, opinião dos apóstolos. E Kardec, então, fala a respeito de todos esses pontos que, volto a dizer, eu não li todos os textos que Kardec traz, está lá no livro Obras Póstumas, e vou ler agora o que Kardec nos fala a respeito de tudo isso que ele coloca lá no livro. Estas citações comprovam claramente o caráter que os apóstolos atribuíam a Jesus. A ideia exclusiva que ressalta desses textos é da sua subordinação a Deus, da constante supremacia de Deus, sem que coisa alguma aí revele um pensamento de assimilação qualquer de natureza e de poder. Para eles, Jesus era um homem profeta, escolhido e abençoado por Deus. Não foi, pois, entre os apóstolos que teve origem a crença na divindade de Jesus. São Paulo, que não conheceu a Jesus, mas que de ardoroso perseguidor se tornou o mais zeloso e o mais eloquente discípulo da nova fé, e cujos escritos prepararam os primeiros formulários da religião cristã, não é menos explícito a respeito. Há nele o mesmo sentimento de dois seres distintos e da supremacia do Pai sobre o Filho. Então, Kardec vai nos trazer aqui textos de Paulo de Tarso que estão nas suas epístolas. Então, vamos ao primeiro texto. Paulo, servidor de Jesus Cristo, apóstolo da vocação divina, escolhido e destinado a anunciar o Evangelho de Deus, que ele antes prometera por seus profetas nas Escrituras Santas, no tocante a seu Filho, que lhe nasceu, segundo a carne, do sangue e da raça de Davi, que foi predestinado a ser filho de Deus num soberano poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dentre os mortos. No tocante, digo, a Jesus Cristo, nosso Senhor, por quem recebemos a graça do apostolado para fazer que obedeçam à fé todas as nações pela virtude do seu nome, no rol das quais também estáis vós,
como tendo sido chamados por Jesus Cristo, a vós que estáis em Roma, que sois queridos de Deus e chamados a ser santos. Que Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor, vos dê a graça e a paz. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, primeiro, versículos 1 a 7. E aqui claramente Paulo também destacando as duas entidades, Deus e Jesus, Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Senhor. Continuando aqui nas epístolas de Paulo. Estando assim justificados pela fé, tenhamos a paz com Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque quando ainda estávamos nos langores do pecado, Jesus Cristo morreu por ímpios como nós, no tempo destinado por Deus. Jesus Cristo não deixou de morrer por nós no tempo destinado por Deus. Assim, estando agora justificados pelo seu sangue, seremos com mais forte razão isentados por ele da cólera de Deus. E não somente fomos reconciliados, como até nos glorificamos em Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, por quem obtivemos essa reconciliação. Se muitos morreram pelo pecado de um só, a misericórdia e o dom de Deus se derramaram com mais forte razão, mais abundantemente sobre muitos pela graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Também Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 1 a 6, 7, 9, 11, 15 e 17. E nós temos aqui uma linguagem, é bom que se explique, A linguagem de Paulo de Tarso é uma linguagem de um doutor da lei, que ele era doutor da lei antes de se transformar em discípulo de Jesus, ou melhor, apóstolo de Jesus. Então, como doutor da lei, ele tinha um profundo conhecimento do Antigo Testamento, ou da Primeira Aliança, como muitos desejam chamar. Como um profundo conhecedor do Antigo Testamento, ele buscava elementos para mostrar para as pessoas que o ouviam, seja pela palestra verbal e que o liam pelas cartas que ele enviava a várias igrejas que ele instituiu ao longo da sua vida apostólica. Paulo, então, tinha essa coisa da relação, de fazer a relação entre o Antigo Testamento e a vida de Jesus. A mesma coisa tinha Mateus. Mateus passa boa parte dos seus escritos, que se chamam hoje o Evangelho de Jesus segundo Mateus, eram as anotações de Levi. Ele passa boa parte do tempo mostrando a correlação entre Jesus e aquele Cristo que foi anunciado várias vezes no Antigo Testamento. Então nós temos que entender que a linguagem de Paulo é uma linguagem bem rebuscada e bem afeita àquele Antigo Testamento. Nós temos muitas denominações ditas cristãs que se apoiam muito no Antigo Testamento e em Paulo de Tarso. E muitas vezes há equívocos que as pessoas se apoiam para dizer, olha, isso não existe ou aquilo não existe, e principalmente para dizer que o Espiritismo está em erro, quando se refere à questão da comunicação entre os chamados vivos e os chamados mortos, ou seja, encarnados e desencarnados, com relação à reencarnação, enfim, com relação, por exemplo, à anterioridade da alma, que a alma, o espírito, ele reencarna várias vezes e várias vezes ele fica na erraticidade, como nós lembramos da questão 226 do Livro dos Espíritos. Então, se apoiar no Antigo Testamento e em Paulo de Tarso e esquecer Jesus é um erro muito grave. Eu me lembro muito do nosso querido, agora me fugiu o nome, daqui a pouco eu lembro, que diz: cessa tudo quanto a antiga musa canta, que um poder mais alto se alevanta. Camões, nos Lusíadas, logo na primeira página, melhor dizendo, do livro Os Lusíadas, que ele escreveu, Camões escreveu no navio, e inclusive perdeu boa parte dos Lusíadas, que era muito maior, e ele conseguiu então reescrever e aproveitar algumas coisas que não se perderam. Então está aí
o Camões dizendo que nós devemos, sim, ouvir, ver, ler o que está no Antigo Testamento, o que está em Paulo, o que está em Tiago, Pedro, João, Judas, e, inclusive o Apocalipse, né? Mas a palavra final é sempre de Jesus. Não podemos jamais imaginar que a palavra de alguém que não seja Jesus tenha mais valor que o próprio Jesus, como o próprio Kardec inicia este parágrafo mencionando, né? Que a palavra, aquilo que Jesus testemunha dele próprio, é o fundamental. O que os outros vão dizer são pensamentos que nós acabamos nos equivocando, porque nós somos conhecedores de parte, até lembrando Paulo de Tarso na sua epístola, né? Em parte conhecemos, em parte desconhecemos. Hoje eu vos falo, aliás, hoje eu me alimento como menino, mas um dia não me alimentarei como menino. Quando eu era menino, me alimentava como menino. Depois cresci, não mais me alimento como menino, mas como gente grande. Então, Paulo de Tarso nos mostrando que a gente vai crescendo em compreensão, mas que a última palavra, a palavra verdadeira, é de Jesus, ele próprio testemunhando a seu respeito. Nós queremos também dizer que o nosso programa Luz na Penumbra, ele está retornando para os programas inéditos. Neste programa do estudo de obras póstumas, nós tivemos 2 reprises, mas tentamos aí gravar de casa, e hoje nós gravamos na quinta-feira passada esse estudo, e estamos retornando aos poucos com as atividades presenciais. Lembrando, sempre respeitando todas as instruções das autoridades sanitárias do Rio, município, estado e do país como um todo, para que nós possamos realmente nos resguardar e resguardar aqueles a quem amamos, e muitas pessoas, inclusive, nos perguntam: João, mas você é espírita, você tem medo de morrer? Eu digo, não, nós não temos medo de desencarnar, como nós chamamos. A questão toda é que nós temos que ter zelo pelos nossos irmãos de caminhada, fazer ao próximo o que gostaríamos que o próximo nos fizesse, já disse Jesus. Tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. Essa é a instrução de Jesus. Mas tem uma outra instrução que é muito importante, porque nós sabemos que o acaso não existe, quem tiver que desencarnar vai desencarnar, mas olha o que Jesus fala: o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Então nós precisamos nos preservar pensando nas pessoas com quem convivemos, para que a nossa consciência não nos faça sofrer por conta de termos contaminado alguém do nosso relacionamento e esse alguém venha desencarnar. Ele tinha que desencarnar? Sim, era o escândalo necessário, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Se eu fui o objeto, se eu fui o instrumento da desencarnação daquele irmão, da contaminação e, consequentemente, da desencarnação dele, a minha consciência vai me acusar, com certeza. É preciso, então, termos essa consciência, termos esses cuidados e não ficarmos na condição daquele que faz qualquer coisa de qualquer jeito, né? Temos que ter essa responsabilidade. A rádio, então, voltando, mas só que não com a mesma capacidade de antes, os funcionários reduzidos, fazendo alternância, né? Alguns continuam em home office e outros vêm para a rádio em dias alternados para poder não ter muita gente aqui, aglomeração. É isso, meus irmãos. Ficamos por aqui hoje. Nos encontramos no próximo Luz na Penumbra, estudo de obras póstumas. Até lá. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Olá, amigas e amigos ouvintes. Nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra. E, neste programa, damos prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no seu capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa direita. Bom, nós estamos no tema da beneficência já há alguns programas, prosseguindo sempre com essas mensagens nessa temática da beneficência. Hoje nós vamos estudar a última instrução de item 16, e quem vai fazer esse estudo, essa reflexão junto conosco é o nosso querido Antônio de Pádua, como toda semana, e dando suporte técnico o nosso estimado Cláudio Almeida. Então vamos pedir ao Antônio que nos traga o último viés, né? Porque cada mensagem dessa teve um viés diferenciado, nos mostrando, nos ensinando e nos falando sobre o que é a caridade, como fazê-la em suas nuances. Então vou dar um olá para o Antônio e pedir que ele comece a reflexão para nós. Olá, Antônio. Olá, Marta. Tudo bem, né? Tudo bem. Bom, meus queridos amigos, vamos aqui fazer um estudo sobre esta última mensagem sobre a beneficência do nosso irmão João, Bordeaux, 1871. Ele toma um viés aqui um pouco diferente. Vamos ver o que ele nos traz. A mulher rica, feliz, que não tem necessidade de empregar o seu tempo nas tarefas domésticas, não pode consagrar algumas horas em trabalhos úteis aos seus semelhantes? Que ela compre, com o supérfluo dos seus prazeres, roupas que agasalhem os infelizes que tremem de frio. Que faça, com suas mãos delicadas, roupas grosseiras, porém quentes, que ajude a mãe a cobrir o filho que vai nascer, se com isso seu próprio filho ficar com algumas rendas a menos. O da pobre terá mais calor. Trabalhar pelos pobres é trabalhar na vinha do Senhor. E tu, pobre obreira, que nada tens de supérfluo, mas que por amor aos teus irmãos também desejas dar um pouco que possuís, doa algumas horas do teu dia, do teu tempo, o teu único tesouro. Faz alguns trabalhos elegantes que tentam os felizes, vende o produto para esses serões e também poderás proporcionar um pouco de auxílio aos teus irmãos. Terás algumas fitas de menos, mas darás sapatos àqueles que têm os pés nus. Vejam bem, ele está se dirigindo mais especificamente, ou melhor especificamente, diretamente às mulheres, né? E nós temos que observar que ele está num contexto do século XIX. Estamos aqui em 1861. Vamos dizer, o contexto das mulheres hoje já é um pouco diferente. Então eu não quero que fique parecendo aqui que ele está tendo assim uma conotação um pouco machista, mas não é, ele está se atendo ao quadro da época. Claro. Hoje o cenário é outro, mas a recomendação dele continua válida, né? Porque é lógico, ele só fala aqui das mulheres que não têm tarefas domésticas, porque naquela época as mulheres se dividiam em duas categorias: as que tinham as tarefas domésticas e as que não tinham tarefas domésticas, porque essas tarefas eram feitas pelos servos. As que não tinham servos, elas mesmas faziam as tarefas domésticas. Hoje não é assim. A mulher tem as tarefas domésticas, já todas as mulheres têm as tarefas domésticas, mesmo aquelas que têm às vezes a colaboração de alguém, não vou dizer que seja uma serva no sentido, né, mais restrito, mas não tem nenhuma ajudante, tem sempre uma ajudante, uma faxineira e tal, mas
a maior parte das tarefas ainda é feita pela mulher, que ainda tem hoje as tarefas fora de casa. Temos que convir isso. E alguns homens que têm a tarefa fora de casa, alguns ainda já estão dando uma ajudinha às mulheres nas tarefas. Então, o quadro é um pouco diferente. Mas ele quer dizer que se você tem algum tempo de sobra, algum recurso de sobra, você pode, até por um hobby, né? Por um passatempo, fazer alguma coisa que seja de agrado, de ajuda ao que não tem. Fazer um chovalzinho, fazer uma roupinha, com o próprio dinheiro. Ele diz aqui para elas usarem o dinheiro próprio, né? Qualquer coisa assim que ele fala, o supérfluo dos seus prazeres, ou seja, o dinheiro que ia ser gasto nos prazeres, o supérfluo disso, elas usassem. Lógico que as mulheres não precisam hoje abdicar dos seus prazeres, mas elas que trabalham, né, normalmente trabalham fora, pode pegar um trocadinho ali e num tempinho fazer alguma coisa, ou se não tiver como fazer, comprar, né? Há tanta chepinha por aí, tanto brechózinho, tantas lojas com grandes liquidações, comprar umas fraldas, comprar uns cobertorzinhos, como minha mãe chamava aquele cobertor puxa-estica, baratinho, e sempre tem. E aí eu amplio, não é só para as mulheres, porque ele aqui está falando das mulheres, mas isso vale para os homens também, que tem algum recurso, que juntem as suas mulheres, façam um recurso um pouco maior e colaborem com aqueles mais necessitados, né? Será uma tarefa dos dois. Se possível, levem os filhos, as crianças, para eles também eles irem, como naquela história que nós já lemos aqui, daquela outra senhora que fazia caridade sem ninguém saber, levava a filha junto. Então, é isso que nós temos que ver. Quer dizer, a ideia dele é correta, o conceito é válido, só que o cenário hoje é outro. Mas nós podemos adaptar o que ele está pedindo ao cenário de hoje. Mulheres e homens juntos, com ou sem tarefas domésticas, com ou sem supérfluos, podem tirar um recursinho, aquilo que bota no cofrinho, as sobrinhas das moedas, e juntar, e daqui a 6 meses de juntar, dá para passar numa loja lá na Rua da Alfândega e comprar lá algumas coisas para ajudar as pessoas, né, mais necessitadas, principalmente no inverno. Aqui na nossa cidade não tem tanto inverno assim, vamos dizer, mas no interior do estado, cidades, ainda que tem frio, mandem para lá, para o pessoal da Serra, sempre vai ser bem recebido. Com relação, como ele fala aqui, a obreira, a pobre obreira, ou seja, é a mulher que presta serviços para aquela que não faz serviço doméstico. Hoje existe ainda pessoas que trabalham assim. E ela não está isenta também de praticar a caridade. Porque vamos supor que ela tem algum tempo. Eu sei que é difícil, né? As coitadas trabalham como diaristas, faxineiras, mal tem tempo de chegar em casa e sair de volta para trabalhar. Mas, quem sabe, um esforço consegue arrumar um tempinho para fazer alguma coisinha para vender numa quermesse, vender num bazar, para juntar um dinheirinho e às vezes até juntar com o da patroa, fazer um pacotão. Então a sugestão dele é válida. Cada um tem que buscar dentro de si, como eu disse sempre, na inteligência de cada um, o meio de ajudar o mais necessitado. E vós, mulheres, que vos devotastes a Deus, trabalhai também para a sua obra, mas que os vossos trabalhos caros e delicados não sejam feitos somente para enfeitar as vossas capelas, para atrair atenção para a vossa habilidade e vossa paciência. Trabalhai, minhas filhas, e que o produto das vossas obras seja destinado ao auxílio dos vossos irmãos em Deus. Os pobres são seus filhos bem-amados. Trabalhar para eles é glorificá-lo. Sede para eles a providência que diz: aos pássaros do céu Deus dá o alimento. Que os fios de ouro e de prata que se entrelaçam sob os vossos dedos se transformem em roupas e em alimentos para aqueles que necessitam deles. Fazer isso e vosso trabalho será abençoado. Também temos que fazer uma adaptação ao contexto de hoje. As irmãs que se dedicavam exclusivamente às tarefas da religião,
chamadas irmãs de caridade, madres, freiras daquela época, realmente, coitadas, elas iam para lá e não tinham, vamos dizer assim, outra ideia a não ser fazer coisas para embelezar lá a igreja, as capelas, as vestimentas dos padres, dos grandes sacerdotes. Poucas se dedicavam realmente ao trabalho de auxílio direto ao necessitado. Existiam, é claro, as irmãs de caridade que estavam em hospitais, asilos, creches, orfanatos. Já havia isso, é claro, mas existiam aquelas que não por maldade, gente, mas por não saber, porque achavam que já estavam fazendo uma grande caridade, dedicando seu trabalho de Deus. E para elas o trabalho de Deus o que era? Bordar a roupa mais bonita lá do cardeal. Não estavam fazendo aquilo por dolo, por maldade, por desconhecimento. Então ele precisou vir aqui, ele precisou vir para dar uma orientação. Hoje é claro que as madres, as irmãs de caridade, elas já têm outro foco. Elas realmente hoje estão dedicadas ao trabalho da caridade. A gente vê isso, as instituições que elas trabalham, que elas dirigem, são focadas na caridade. Já passou essa moda dessas roupagens mais sofisticadas. A própria igreja abandonou muito dessas coisas, né? Então não é como antigamente, porque antigamente até as pessoas comuns andavam com roupas todas complicadas, todas cheias de coisa. Então é natural que os sacerdotes também andassem. Era a moda da época. Hoje a moda é mais despojada, mais simples, né? Então os sacerdotes também estão com roupas mais simples. Então elas não tendo essas tarefas, estão se dedicando realmente ao trabalho de caridade, de ajuda, na verdade, de levar comida a essas pessoas que não têm, agasalhos. Elas já fazem o trabalho. Devem ter ouvido o conselho do irmão João aqui. Então, nesse ponto, nós ficamos tranquilos. E não vale só para as irmãs de caridade da Igreja Católica, a quem ele se refere aqui, que eram as da época. Mas todas as igrejas fazem isso, seja católicas, protestantes, anglicana, ou os centros espíritas, né? Os centros espiritualistas, todos se dedicam, de certa forma, à caridade. Graças a Deus, isso já é um conceito que está dentro de todos nós. Nós já temos esse conceito. Nós, eu falo, o ser humano, a humanidade. E nós estamos aqui, no caso, aí falam nós espíritas, já estamos tentando apenas, vamos dizer assim, aprimorar para nós o conceito de caridade. Porque o conceito básico de caridade, que é dar alguma coisa a outro, como já estudamos aqui, até no capítulo anterior, a diferença daqueles do saco cheio de coisa e do outro que tinha pouca coisa. Aquele é o conceito que poucas pessoas naquela época tinham, mas que hoje grande maioria tem. Dificilmente você pede uma ajuda a alguém para ajudar uma instituição, a pessoa se nega. Dá até aquilo para se livrar de você, mas dá. Então, essa caridade básica imediata é um conceito que hoje já está em todo mundo. Aquele que é jeito que é mal mesmo, não ajuda, é o raro, é exceção. Na época que esse irmão João escreveu, não. Tinha que vir pedir, pelo amor de Deus, já fazer roupinha para o pobre. Ele não está nem indo no conceito da outra mensagem, que foi do Espírito Protetor, já mostrando algo além na caridade, que tem que os sentimentos junto e tal. Ele está indo no básico, porque aquela época era necessário, hoje não. Então nós espíritas, graças a Deus, hoje estamos tentando passar para um outro patamar o nosso entendimento do que é a caridade. Não que nós já pratiquemos ou que vamos praticar isso imediatamente, mas se nós já concebemos ou adquirimos o conceito de que a caridade é muito mais do que aquilo que a gente possa imaginar hoje, já é um grande passo, que no futuro nós vamos conseguir pôr em prática. Eu não vou conseguir pôr em prática nada no futuro que eu não entenda hoje. Eu tenho que começar a entender hoje, para no futuro eu não ter dificuldade de pôr em prática, porque eu acho que é muito difícil você pôr em prática alguma coisa assim, de repente. De repente ele joga aquela verdade na cara e você tem que passar a agir de outra forma. Qualquer assunto, em qualquer tipo de coisa, mano. É difícil. Agora, se a pessoa recebe uma informação agora, vai maturando aquilo, vai melhorando, ele vai pouco a pouco se modificando e daqui a pouco faz aquilo naturalmente. Assim, isso é a nossa evolução moral.
Nós estamos recebendo aqui, gota a gota, essas informações que a doutrina espírita está nos trazendo, desvendando aquela complicação que é estudar o Evangelho do Cristo diretamente com os conceitos da época do Cristo. O Kardec está nos trazendo esses conceitos já mais bem explicados. Mas mesmo assim, deu comecinho, eu estou falando por mim, é o comecinho do estudo. Esses conceitos novos de caridade aqui são coisas que a gente não está pondo em prática hoje. Eu acho que ainda vai demorar muito tempo para nós pormos em prática, mas temos que começar pelo menos a entender o conceito, absorver esse conceito. Graças a Deus, nós espíritas estamos já entendendo isso. Os outros já estão na caridade, mas ainda estão naquela caridade que eu chamo número 1, básica. É ótima. É por ali que se começa. Mas nós temos que melhorar. Passar para um nível maior. Que não é o nível de resolver aquele problema material ou emocional, o que seja, só por resolver. Nós temos que dar algo de dentro de nós quando praticarmos a caridade. Que é isso que temos que dar de dentro de nós, Marta? É o amor que o Cristo disse, o amor uns pelos outros. Então, a caridade se mistura com o amor. Ela começa sendo algo estritamente material, racional, objetivo, para ser uma coisa sentimental e do coração, não mais do cérebro, do raciocínio, da lógica, mas do coração. É esse caminho que nós estamos aqui começando a caminhar. Estamos começando a ir por esse caminho. E eu vejo que esse caminho vai nos levar a um bom termo e já estamos no caminho certo, eu penso. Né? Sem qualquer vaidade em termos do que a doutrina prega, ou que eu pratico, ou que você pratica, ou outro pratica. Estou dizendo apenas que eu vejo. Claro que isso dentro da ignorância, pô, que eu não sou nenhum sábio. Então, dentro da minha ignorância, até onde eu alcanço, até onde minha vista alcança, eu vejo que nós estamos num caminho bom. E rezo para eu estar certo. Né? Que amanhã novos conhecimentos, novas informações não venham me dizer. Mas pelo que eu estou vendo pelas mensagens que nós recebemos, eu acho que esse é o caminho mesmo. Nós temos que continuar praticando a caridade simples, imediata, objetiva, mas pouco a pouco irmos mudando o tom para a mais subjetiva. E diz aqui: e todos vós que podeis produzir, dai o vosso talento, dai as vossas inspirações, dai o vosso coração, que Deus vos abençoará. Olha, gente, ele está falando uma coisa que é super importante. Hoje vocês vão... Já existe muito isso, vocês vão ver. É o trabalho da arte, daquele que tem algo de sentimento só, tem nada de material. Ele só tem a arte, que vamos dizer assim, é a sublimação do sentimento, é a arte, não é? E está falando isso, ele diz: poetas, literatos, cujas obras são lidas somente por pessoas de sociedade, satisfazeis seus momentos de lazer, mas que o produto de algumas de vossas vendas seja consagrado para o auxílio aos infelizes. Então, quer dizer, aqueles que são artistas têm a capacidade de oferir algum ganho com as suas obras, que peguem parte desse recurso e usem. Mas aqui ele está falando diretamente com os poetas e literatos, ou seja, a turma do escrivinhado. Então, o que ele diz aqui? Ele está pedindo para satisfazer os seus momentos de lazer, mas que esse produto disso seja revertido ao auxílio aos infelizes. Eu digo mais, eu acho que façam isso, mas além disso, doem também parte da sua obra para esses infelizes. Porque eles precisam ouvir essas obras, essas poesias, essas prosas, esses romances. Essas pessoas também precisam, elas não precisam só do pão e da roupa. É que, em princípio, na nossa sociedade, é como ele diz aqui, e o modelo ainda persiste. Eram somente lidas obras somente por pessoas da sociedade. Foi aí que me chamou a atenção, porque se está dando só... Não, o contexto é outro, porque a maioria dessas pessoas... que eram necessitadas naquela época, eram analfabetos. Então ele nem se tocou de falar isso, mas não é o caso hoje em dia. Então, tudo bem, se eu vou escrever um livro, vamos dizer, 10 mil exemplares, os 1.000 que venderem, eu vou dar o dinheiro para ajudar.
Poxa vida, então você faz 900, 100 você dá o livro mesmo. Isso. Para a pessoa ler, para a pessoa ver. Interessa o assunto do livro, não falando mal da mãe dos outros, tá bom. Entendeu? Pode ser de política, de futebol, de religião, o que for. A pessoa precisa abrir a mente. Não pode falar mal de ninguém. Agora claro. O resto está tudo bem. A pessoa precisa isso. Poesia. Poxa, não é que vai encher a barriga de ninguém com isso. Antônio, quer dar poesia para quê? Tem que dar comida. Não, acho que tem que dar as duas coisas. Não é? Porque a pessoa precisa. Não estou dizendo que é obrigatório dar. Mas se puder, dê também isso. Não acho que, eu acho que é válido. Não vai dar uma pintura que o cara mora debaixo da ponte, vai pinturar um quadro antes, mas um livro, o cara pode usufruir daquilo que está escrito. Às vezes muda a vida da pessoa. Todos vós podeis ser bondosos, em qualquer classe social a que pertençais. Sempre tereis alguma coisa que possa ser partilhada, seja o que for que Deus vos tenha dado. Deveis uma parte do que ele vos deu àquele que precisa do necessário, porque se estivesses no lugar dele, ficarias bem contente que alguém dividisse convosco. Vossos tesouros da terra serão um pouco menores, mas vossos tesouros no céu serão mais numerosos. Já colhereis centuplicados os benefícios que semeardes aqui na terra. Então, Marta, é isso aí. O recado do nosso irmão João. Verdade. Que nós demos o que há de melhor ao nosso tempo, à nossa arte, a nossa capacidade de fazer alguma coisa, um objeto, um artesanato, uma comida, o que seja, está ao nosso alcance. Inclusive nos dá prazer em fazer. Vamos dividir esse prazer com aqueles menos afortunados. Certo? Sem dúvida, Antônio. É interessante, né? Porque aqui a mensagem foi específica, né, para duas classes, né? As mulheres, de um modo geral, né? E, que no caso, né, naquele contexto histórico era um pouco diferente, né? Como você bem falou, e também aos artistas, né? Aqueles que podem dar alguma coisa, como ele diz, dá do que podeis produzir. Dai o vosso talento. Quer dizer, que a gente deu o talento ou o tempo, né? No caso das mulheres, naquela época era o tempo, né? Muito embora as mulheres agora, de modo geral, trabalham. Elas tinham o talento da costura, é um talento. Exatamente. Bordar, costurar. Isso, preparar enxoval, né? E muitas ainda têm esse tempo disponível, né? Muitas que são mulheres até preparadas, mas que são muito ricas e que, por algum motivo, resolvem não trabalhar. Então, elas têm tempo também para oferecer. E o próprio artista, como você bem falou, né? Dê daquilo do teu talento. Quer dizer, os talentos, né? Que vão ser justamente aquilo que a gente vai oferecer, e a nossa caridade vai ser uma caridade para ajudar a sutilizar o perispírito dos nossos irmãos de caminhada. Porque a arte promove, né, essa sutilização, com certeza. Então, que a gente entenda, né, que caridade está em tudo, a todo momento, em todos os lugares, em todas as circunstâncias, né? Tudo, até mesmo quando você às vezes está caminhando na rua, né, e você passa por alguém, né, que deixa cair alguma coisa, você para a sua caminhada, pega o que caiu e vá ao encontro daquele para entregar. Isso é caridade, né? Então que a gente repense esses modelos de caridade que nós fazíamos de uma forma, né, obrigatória, de uma forma forçada, que a gente passe a trabalhar isso, né, se treinar, modificando os nossos pensamentos, para que um dia a nossa caridade seja natural, como ele fala. Não é isso? Mas o nosso tempo esgotou, vamos ficando por aqui. Desejamos a todos serenidade e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões.
limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra,